Olá, queridos irmãos, estamos iniciando nosso momento de proclamação da palavra do Senhor para este domingo à noite. Desejo que Deus esteja abençoando grandemente a sua família, a sua vida, e seja esta uma oportunidade muito boa para juntos nos alimentarmos na palavra de Deus. Quero te incentivar a que você se inscreva no grupo do YouTube aí da Igreja Batista da Paz. Também clica aí, dê um likezinho, para que nós possamos estar melhorando cada vez mais as nossas postagens de vídeos. Vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais uma noite na tua presença. Obrigado pela tua palavra, porque as tuas promessas trazem ao nosso coração segurança, trazem às nossas expectativas tranquilidade e renovam em nós também a fé no Senhor. Oramos para que o Senhor esteja, ó Deus, do seu trono de glória, ouvindo nosso clamor, nossa súplica, pedindo que o Senhor abençoe os lares cuja palavra do Senhor está agora sendo apresentada, que a paz do Senhor reine neste lar e em nossas vidas, e que possamos crescer pelo poder da tua palavra e dos teus ensinamentos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, e te pedimos por essa nova semana que começa hoje, que o Senhor esteja nos livrando do mal, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e sermos fortalecidos na força do seu poder. Guia-nos, Pai, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar um texto, já que estamos lendo o livro de Jó, no capítulo 14, verso 5, e eu quero tratar com você o nosso limite no Senhor, ou o nosso limite é o Senhor. E diz assim, Jó, capítulo 14, verso 5. Os dias dos homens estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Eu estava preparando essa palavra, eu estava ouvindo o grupo Lagoinha, e essa música é antiga, e me trouxe essa frase, e eu acrescentei no meu sermão, porque é claro e é nítido aquilo que Jó está declarando para mim e para você, e que foi registrado na palavra de Deus, que o quanto o Senhor tem limite para o homem. Esta é, ou deve ser a tônica dos filhos de Deus, num relacionamento sem máscara com o Pai. Eu vou até onde o Senhor permitir. Eu vou, se Deus quiser, né? Meu pai falava muito essa frase: se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso e isso. Meu sogro também falava muito isso. Os dois já foram para a glória. Se Deus quiser, eu faço aquilo. Se Deus quiser, e é exatamente isso, porque a máscara que nós temos usado hoje para nos proteger da pandemia pode ser uma máscara que protege o corpo, mas que também protege de que vejam o nosso caráter. É importante estarmos atentos a essa questão da nossa personalidade, porque ser cristão é aceitar os limites que Deus sempre impôs aos homens que nunca souberam lidar com a liberdade. Desde quando Deus criou o primeiro homem,
e Deus deu limite a Adão e a sua esposa, ele já sabia exatamente isso. Deus nunca fez do homem um boneco, né? Um marionete, nunca fez. Mas Deus limitou a atitude e a ação do homem com algumas coisas. E na minha concepção, quando nós vamos olhar o texto sagrado, a teologia, nós percebemos que a ação de limite de Deus para com o homem é uma medida protetiva. Deus quer proteger o homem em toda a sua atitude. Creio que a maioria de nós, uma grande maioria mesmo, não sabe viver por sua própria conta, porque não sabe impor a si mesmo os seus próprios limites. Quantas vezes eu extrapolhei os meus e só não morri porque Deus cuidou de mim. Nós não sabemos lidar com a liberdade. Por isso, Deus estabelece limite, porque somos diante do olhar de Deus como crianças, porque nós não sabemos de nada. E a Bíblia diz que, não me lembro exatamente o texto, é lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, e ele diz que em parte cremos e em parte profetizamos. E aquilo que hoje fazemos em parte, um dia nos será revelado. Ou seja, nós não sabemos muitas coisas. O ser humano é muito inteligente até um limite que Deus permite, né? Então, olhando para a palavra de Deus, sempre ficamos aquém, porque não sabemos quem somos. Ou então vamos além, porque achamos que somos demais. E aí, muitas vezes, criamos para nós mesmos um problema. Qual é o nosso limite? Qual é o meu limite? O meu limite é diferente do seu, né? O fato é que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, sentimos que é mais confortável quando aceitamos os limites de Deus. Ou então é muito mais perigoso, é muito mais tenso, é muito mais amedrontador, é muito mais inseguro quando eu quero viver sem Deus. Quando eu quero viver os meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos, meu próprio propósito. E por isso que a nação, o ser humano hoje está tão perdido. Ou muitas vezes nos sentimos atordoados quando queremos estabelecer os nossos próprios limites. O maior exemplo disso é quando lemos o texto do capítulo 38 no livro de Jó. Há um diálogo entre Jó e Deus. Depois, ou logo a seguir, da crise existencial de Jó, no seu debate com Deus, ele agora leproso, ele que teve tantas perdas da sua família, e hoje de manhã nós tratamos sobre isso, né? Das perdas familiares. Agora Jó tem um debate com Deus e ele se auto-justifica, e Deus diz para eles algumas coisas. No verso 1 ao verso 4 do capítulo 38, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Depois você lê o capítulo 38 de Jó, é claro que nós vamos passar por ele, né? Estamos lendo hoje, se não me falha a memória, lemos o 8, o 9 e o 10, mas você vai chegar no capítulo 38, quando Deus tem o diálogo com Jó, e ali ele começa a questionar. E a minha mãe, muitas vezes, quando era criança, a gente falava algumas coisas para ela, e quando a gente é criança, a gente adora peitar a mãe ou peitar o pai, querendo dizer que a gente sabe tudo, né? E a minha mãe dizia uma frase que dizia assim: você não sabe nem o que comeu ontem. Você não sabe nem o que comeu ontem, né? Na verdade,
a conversa de Deus com Jó, ali naquele texto do capítulo 38, é exatamente isso que Deus fala com Jó. Jó, você não sabe de nada. Você não sabe do ontem, você não sabe do agora, você não sabe do depois. Eu sei tudo, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Nada do que foi feito sem mim, Jó. E é exatamente isso que eu e você, como servos de Deus, precisamos estar atentos. Vai chegar tempos críticos, estamos vivendo tempos difíceis, talvez seja a última geração, eu não sei, e eu não sou alarmista, mas esse é um tempo de estarmos apegados com o Senhor, porque o Senhor estabeleceu para mim e para você os nossos limites, e esses limites são protetivos. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você se acidente, Deus não quer que você se destrua. É isso que a palavra de Deus mostra para mim. Eu acho que Deus disse isso para Jó, em outras palavras, mostrando a incapacidade de Jó de entender aquilo que Deus faz. Porque o que vemos é que Deus pôs limite em tudo. Deus pôs limite nos mares, Deus pôs limite no tempo, Deus pôs limite até em Satanás. Jó, no livro, capítulo 1, verso 12, diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso 6 também diz: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Deus traça os limites meus, seus, Deus trata os limites das nações, Deus já estabeleceu o limite dessa pandemia no mundo, Deus já estabeleceu o limite dessa pandemia no Brasil, Deus já estabeleceu tudo aquilo que vai acontecer comigo, com você. Ele tem o controle, Ele tem o domínio nas mãos. Atos, livro de Atos, capítulo 17, verso 26, diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Controle, domínio, sabedoria. Nosso Deus é soberano e Ele é poderoso. Deus disse que o tempo da terra também está determinado, e isso a gente fala o tempo todo. Olha, até os ímpios hoje admitem o fato da terra ter fim, acabar, ser destruída. Eu não sei se você já ouviu, mas deve ter ouvido. Com esse tempo que nós estamos vivendo, os ímpios mesmo estão dizendo: parece que o mundo vai acabar. Mas é bíblico isso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Tempo de orarmos. Tempo de buscar a face do Senhor. Mas os filhos de Deus, aos filhos de Deus, Ele nos dá esperança. Ainda que há limitação, para mim que sou filho, para você que é filho, para você que não é ainda, mas vai ser, o Senhor tem estabelecido para nós também uma herança. Veja, em João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Deus está dizendo para mim e para você, que o limite para o ser humano, todos eles é a morte, mas para mim que sou filho, para você que é filho, para nós que somos filho, não há limitação do amor de Deus, porque Ele disse: se você morrer, é aí que vai ser bom, porque agora você vai viver comigo eternamente, eu te ressuscitarei, eu
faço com que você ressurja, não aqui na terra, mas no meu reino de glória, diz o Senhor. Aleluia, porque isso traz para mim, isso traz para você um olhar muito mais abstrato, muito mais além do que aquilo que nós podemos ver. O que nós podemos ver hoje é uma pandemia, o que nós podemos ver hoje são pessoas morrendo, mas o que o Filho de Deus pode ver hoje é ressurreição, vida após a morte, para sempre na eternidade com o Senhor. E é isso que nós temos certeza. E é isso que precisamos ter, e se você ainda não tem, você precisa hoje entregar a sua vida para Ele, para Jesus. Deus também impôs limite ao primeiro casal, e por ultrapassarem os limites da obediência, tiveram perdas e as impuseram às gerações futuras. Quando nós extrapolamos os limites de Deus, nós ficamos à deriva. Capítulo 59 de Isaías, verso 2, diz: os seus pecados te afastam de mim. O pecado do ser humano exclui Deus. Deus não está nesse negócio chamado pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o fedor do pecado. Por isso que para um ser humano entrar na presença de Deus, ele precisa se limpar. Porque o pecado agride as narinas de Deus. Somos, então, seres limitados até na duração do nosso tempo aqui na terra. Porque o texto inicial diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos meses, estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Podemos antecipar o tempo, mas não podemos ultrapassar os limites. Você pode antecipar. Como que você pode antecipar? Você pode se matar. E tem muita gente se matando. E o pecado tem trazido morte, antecipado a morte para a vida de muita gente que não está na presença de Deus. O pecado tem sido a chave do inferno na vida de muita gente que tem antecipado isso. Muita gente quer atribuir a Deus alguns percalços da vida, ou algumas mortes, algumas destruições, mas na verdade, muitos homens procuram a sua própria destruição. Por isso, querem culpar Deus, mas Deus não tem culpa. É a escolha do homem. Imagine quantos problemas, então, a gente poderia ter evitado se entendêssemos os nossos limites e se estivéssemos respeitando. Você sabia que o maior índice de acidentes nas estradas com morte acontecem nas retas? Não são nas curvas. Sabe por quê? Porque nas curvas nós temos mais cuidado. Nas curvas, nós diminuímos a velocidade. Nas retas, a gente senta o pé. Nas retas, a gente acelera. E por isso, nas retas é que a gente morre mais. E isso tem uma tradução que, quando nós ultrapassamos limites de velocidade, nós estamos por nossa conta. Nós ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu. Muita gente tem sido ceifada por causa disso. Porque nas curvas a gente se precavê e nas retas a gente relaxa. Na hora da crise a gente está junto com Deus. Na hora que a vida está boa a gente relaxa. Cuidado com esse tempo de pandemia. É tempo de a gente se voltar para Deus. É tempo de adorar mais a Deus. É tempo de a gente buscar no Senhor. Mas é interessante também que assim como Deus estabelece limite para a gente, alguns limites, aliás, não todos os limites para o ser humano, eles são saudáveis. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem uma carteira de motorista, ele não pode pegar o carro e sair andando. Para dirigir, eu preciso ter a carteira. Para ter a carteira, eu preciso aprender a dirigir, eu preciso testar na prática, e depois eu preciso ser aprovado nos testes,
e isso são limites. Bom, e se eu tenho esses limites, e agora eu tenho a carteira de motorista na mão, eu fui acrescido do conhecimento de dirigir. Com o passaporte nas mãos, se viaja para o mundo inteiro. Sem ele é impossível. O limite é, você tem que tirar o passaporte, isso dá trabalho, você tem que ter documentação necessária. Depois que você está com esse passaporte na mão, o mundo inteiro se torna o seu limite. A Bíblia nos dá condições que precisamos entender se quisermos receber as respostas às orações. A Bíblia nos dá condições, ou seja, é condicional, que precisamos entender se quisermos receber respostas às nossas orações e se obedecermos a Deus, Ele concede aquilo que nós pedimos. O Senhor mesmo diz para mim e para você, pedis e não recebeis porque pedis mal. A condição, e a condição ainda é a peneira de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Veja como Deus é bom, não é isso? A liberdade verdadeira não faz o que eu sempre quero, mas o que Deus quer, porque Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Quero só descrever alguns limites de Deus comigo e com você, que nos protege. Algumas coisas que Deus tem dito para a gente não fazer, porque isso nos traz segurança, inclusive nos nossos relacionamentos. Então, alguns limites de Deus. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao verso 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essas são algumas listas de coisas que são limites do homem, que Deus estabeleceu, porque a Bíblia mostra que Ele odeia, que Ele detesta essas coisas. E eu quero tratar rapidinho cada uma delas com você, para que a gente possa ter a nossa noite de domingo assim, encerrando a presença do Senhor. Ele fala, no primeiro momento, o limite é olhos altivos. Olhos altivos nos remete à soberba. E a Bíblia diz que Deus odeia soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus detesta o olhar orgulhoso, o olhar com desconsideração, o olhar altivo, o olhar humilhante, o olhar impaciente, o olhar de domínio, o olhar de manipulação, o olhar sem amor algum. Deus odeia isso, porque o inverso de um olhar altivo, de soberba, é humildade. E Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração. Salmo, capítulo 18, verso 27, diz assim: salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Jó 40, 11, 12 diz assim: derrame a fúria da sua ira,
olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. É uma ação, né, de Jó, pedindo a Deus o castigo para o homem ímpio. Segundo lugar, o segundo limite de Deus para mim e para você é a língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Diga comigo, Deus odeia a mentira. O mentiroso, detalhe importante, ou é mal acostumado, ou é medroso, ou é maldoso. Para o mentiroso, eu cito essas três causas. Primeiro, ou ele é mal acostumado, porque tem gente que se habitua a falar mentira. Quando você fala alguma coisa para ele, de pronto ele mente. Porque já está arraigado nele, está impregnado nele o poder da mentira. Né? A pessoa acostuma com aquilo. Ou, segunda causa, que ele é medroso, né? E toda criança medrosa, quando a mãe, né, pressiona, ele mente para ficar bem na fita. O medo faz com que as pessoas mintam. Por isso, em 1 João capítulo 4, verso 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, a pessoa quando tem muito medo é porque ela não sabe que ela é amada. Né? Essa é uma das causas também. E em terceiro, é porque ele é maldoso, ele mente para fazer o mal com as pessoas, ele mente para roubar, ele mente para matar, ele mente para destruir, e isso é diabólico. Por isso é que ninguém suporta conviver com uma pessoa mentirosa. O mentiroso faz o que faz o diabo desde o início. Provérbios 12, 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Isso é coisa velha. Ei, isso é coisa de mentira, é coisa do homem velho. Uma nova criatura em Cristo precisa falar a verdade, precisa honrar aquilo que fala, precisa pagar aquilo que comprou, precisa ser homem de palavra, mulher de palavra. Não titubeie em suas colocações, não minta, porque a mentira é do diabo. João 8, 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é o diabo. Pula fora da mentira. Pula fora. Sabe aquela história daquele menino? Para tudo mentia. Tudo mentia, né? Tudo era mentira. Tudo que ele falava era mentira. Um dia, a casa dele pegou fogo. E ele saiu correndo e foi pedir ajuda. E ele saía, encontrava com um e pedia ajuda, encontrava com outro, pedia ajuda, encontrava com outro, pedia ajuda. E ninguém acreditou nele, porque ele só mentia e a casa dele pegou fogo. É exatamente isso que acontece com o mentiroso. Terceiro lugar, terceiro limite de Deus sobre sua vida e sobre a minha vida, que nos impõe santidade, é mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia todo tipo de morte. Ódio de alguém é assassinato do coração. Cuidado. Não retenha ódio no seu coração, porque isso é como se você estivesse matando aquela pessoa, e quem padece, quem sofre com isso é você. Inveja de alguém é o mesmo que você deseje que a outra pessoa morra para você ficar no lugar dela. Quem quer ter uma coisa que o outro tem e deseja aquilo,
É como se você quisesse que aquela pessoa morresse para que você tivesse aquilo que ela tem. Não faça isso. A inveja é a arma dos incompetentes, já diz o dito popular, né? A outra morte também é a indiferença, a ingratidão, mata quem te ama e te faz um tirano. Não tem coisa pior do mundo que você conviver com uma pessoa que é indiferente ou ingrata, né? Ela mata o relacionamento com aquela pessoa. Deus odeia quem mata os inocentes. Quarto lugar, coração maldoso. Deus abomina o mal. Esse é o limite do ser humano. Um homem maldoso, uma mulher maldosa não entra no reino de Deus. Em Isaías 1,16 diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Tirem da minha vista, parem de fazer o mal, diz o Senhor. Jeremias 18:8 diz assim: e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, ou seja, do mal, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. A Bíblia mostra aqui a dispensação da lei, que Deus está pronto para castigar os maldosos, né? Quinto lugar, pés que se apressam para fazer o mal. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito que mais me chama a atenção neste tempo de clausura humana, porque se eu tenho sempre essa predisposição de meus pés que correm para fazer o mal, eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso fazer escolhas saudáveis. Eu preciso determinar para mim o meu limite de maldade. Se este é o seu caso, que está sempre envolvido em maldades, busque o Espírito Santo de Deus, para que ele possa impetrar em você e te ajudar a produzir o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Sexto e penúltimo lugar, limites que Deus tem para mim e para você, descrito em Provérbios, é a testemunha falsa que profere mentiras. Eu vejo aqui a questão do caráter e do testemunho cristão, né? Essa coisa da máscara, da hipocrisia. Cuidado com essas mentiras. Quem acoberta a mentira dos outros é cúmplice, e cumplicidade é crime. Então não esconda as coisas, né? Essa questão das falsas testemunhas, fica guardando coisas no coração ou encobrindo erros dos outros, né? Este é o perigo de viver com pessoas do mal. Uma hora ou outra, ou você encobre o erro deles, ou corre o risco de quebrar uma aliança. Toma cuidado com quem você anda, porque há muitos decretos quanto a isso, né? Em João 15:18 diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Tá? Não ande com más pessoas, escolha melhor os seus amigos, porque você vai acabar encobrindo. Sabe, eu visitei presídios femininos durante muito tempo, fazia um trabalho lá, e eu cansei de tratar de muitas mulheres lá ministrando cura interior, né, fazendo trabalho junto com a minha equipe, e muitas mulheres choravam, muitas mulheres novas, meia idade, vovós, presas porque acobertaram erros dos outros, porque acobertaram, esconderam crimes, né? E nunca, numa conversa com elas lá, nunca elas foram culpadas. Elas sempre diziam que eram inocentes. Mas o fato de você andar, de você dar guarida a pessoas do mal, pode colocar você em maus caminhos, em maus lençóis. Você pode pagar o preço pelos outros.
Escute, Deus está mandando eu dizer isso especificamente para você. Tem coisa escondida na sua casa, tem coisa escondida no seu carro, tem coisa escondida no seu armário. Pega e entrega para o dono, você pode pagar um preço por isso. Tome cuidado com isso. Não acoberte erro dos outros, porque a cumplicidade é crime. Acabe com as coisas erradas que você encobre. Acabe com a legalidade espiritual em sua vida. Tudo que é oculto está em trevas. Traga para a luz, porque aquilo que está em trevas é de Satanás. Traga para a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E em sétimo e último lugar, o último limite que Deus tem descrito na sua palavra para mim e para você, é que Ele odeia quem semeia contenda entre irmãos. Deus detesta intriga. Somos chamados a sermos condutores do bem, de boas novas e não promotores de intrigas. Se for preciso, seja inconveniente, mas fuja das intrigas e das fofocas. Se for preciso, diga para a pessoa: olha, sobre isso eu não quero tratar. Sobre essa palavra que você está trazendo, eu não quero conversar. Sobre esse assunto, estamos encerrados. Se for preciso, é melhor que você haja assim do que ter um problema maior para resolver depois. Nossos limites é sermos mundanos, mas a nossa herança é eterna, plena e santa. Nosso limite comum é ser mundano, mas a nossa herança é eterna, plena e santa. Viva ou vivamos com os pés na terra, sim, mas com a mente, com o coração no céu, porque somos seres celestiais. Que Deus te abençoe nessa semana a viver e a vencer todas as etapas e todas as lutas que te impuserem, crendo que o Senhor tem limites sim para nós, mas alguns limites que estão estabelecidos para mim e para você, é porque Ele quer que a gente cresça, é porque Ele está nos treinando para sermos puros e para sermos santos. Deus te abençoe, boa semana, Deus te abençoe, bom final de noite para que você tenha descanso na paz do Senhor. E que essa semana oremos bastante, para que possamos voltar em breve a nos reunir e estarmos juntos como família cristã. Se cuida, toma cuidado. A pandemia está aí, é uma realidade, nós temos que nos precaver para não termos problemas maiores de saúde. Espero vê-los todos quando terminar isso, para cultuarmos junto ao Senhor. Pai querido, entregamos ao Senhor esta palavra, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, venha sobre essa casa, e que possamos tomar decisões entendendo que o Senhor nos estabelece limites, mas que o Senhor tem a vida eterna garantida para aqueles que entenderam que obedecer é o nosso limite. Nos ajude a vencer todas as provocações da carne, do diabo, do mal, para que possamos ser, ó Deus, limpos e estarmos limpos na Tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.